crianças, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do 2º ano, agrupamento B, ciclo da infância. Toda semana estarei aqui com vocês. Vamos começar a nossa aula? Hoje vamos aprender sobre as diferenças e semelhanças entre os contos de fadas. Você se lembra da história do sapo e da princesa? Eu contei para vocês na última aula de língua portuguesa. Vamos ouvir novamente? Preste bastante atenção, pois hoje vamos fazer uma comparação entre duas histórias. Vamos começar? Abra o seu ouvidinho e presta bastante atenção. Era uma vez uma bondosa princesa muito bonita que vivia num reino muito distante. Um dia, sem querer, a princesa deixou cair uma bola dentro de um lago. Pensando que a bola estivesse perdida, começou a chorar. Princesa, não chore, vou devolver a bola para você, disse um sapo. Pode fazer isso? Perguntou a princesa. Claro, mas com uma condição. Só farei em troca de um beijo. A princesa concordou. Então o sapo apanhou a bola, levou até os pés da princesa e ficou esperando o beijo. Mas a princesa pegou a bola e correu para o castelo. O sapo gritou: Princesa, deve cumprir a sua palavra. O sapo passou a perseguir a princesa em todo lugar. O rei, vendo o que estava acontecendo com sua filha, ordenou que pegassem o sapo e o levassem de volta ao lago. Antes que pegassem, o sapo disse ao rei: Ô rei, só estou cobrando uma promessa. Do que está falando, sapo? Disse o rei bravo. A princesa prometeu dar-me um beijo depois que eu recuperasse a bola perdida no lago. O rei, então, mandou chamar a filha. O rei falou à filha que uma promessa real deveria ser cumprida. Arrependida, a princesa começou a chorar e disse que ia cumprir a palavra dada ao sapo. A princesa fechou os olhos e deu um beijo no sapo, que logo pulou ao chão. Diante dos olhos de todos, o sapo se transformou em um belo rapaz com roupas de príncipe. Ele contou que uma bruxa o havia transformado em sapo e somente o beijo de uma donzela acabaria com o feitiço. Assim, ele se apaixonou pela princesa e a pediu em casamento. E a princesa aceitou. Fizeram uma grande festa de casamento que durou uma semana inteira. A princesa e o príncipe juntaram os dois reinos e foram felizes para sempre. Legal a história da princesa e do sapo, não é? Agora eu vou contar outra história muito legal para vocês. Sabe qual é? Do Chapeuzinho Vermelho. Olha só os personagens do Chapeuzinho Vermelho. Vamos iniciar a história? Preste bem atenção. Era uma vez uma linda menina que morava com sua mãe numa bela casinha. Ela sempre usava uma capa com um chapeuzinho bem vermelho. Certo dia, sua mãe pediu que ela fosse levar uma cestinha de doces para sua vovó. Chapeuzinho, evite o caminho da floresta que é perigoso. Vá pelo bosque e não fale com estranhos. Chapeuzinho adorava sua avó e saiu em disparada cantando de alegria. Queria fazer uma surpresa para a vovó e começou a colher as flores que encontrava no caminho. Chapeuzinho estava distraída com as flores quando deu de cara com o lobo mau. Mas ela não sabia que ele era o lobo malvado. Então nem se assustou e nem sentiu medo. Bom dia, Chapeuzinho Vermelho. Bom dia. Aonde você está indo tão cedinho? Vou visitar minha vovozinha, que está muito doente.
O lobo, como era muito esperto, disse a ela bem depressa: "Por que que você não vai pela floresta, que é bem mais perto?" Ela ficou em dúvida, porque não gostava de desobedecer sua mãe, mas resolveu seguir o conselho do lobo. Enquanto o Chapeuzinho seguia pelo caminho da floresta, o lobo rapidamente seguiu pelo bosque. Cantando e correndo, o lobo chegou na casa da vovozinha e bateu na porta. "Quem está aí?" perguntou a velhinha. O lobo respondeu, disfarçando a voz: "Sou eu, Chapeuzinho Vermelho." "Entre, minha querida, a porta está aberta." O lobo, que era muito rápido, foi entrando e de uma só vez engoliu a vovozinha. Depois vestiu as roupas dela e ficou esperando o Chapeuzinho Vermelho. Chegando na casa da vovó, ela encontrou o lobo e perguntou: "Vovó, por que suas orelhas estão tão grandes?" "É para te ouvir melhor." "Vovó, para que esses olhos tão grandes?" "É para te ver melhor." "Credo, vovó, por que a senhora está com essa boca tão grande?" "É para te comer," respondeu o lobo. Dizendo isso, o lobo começou a correr atrás do Chapeuzinho. Depois de algum tempo, ele tropeçou e caiu no chão. Enquanto isso, a menina escondeu dentro de um velho armário. O lobo resolveu dar uma cochilada e começou a roncar. Um caçador que passava escutou. "Que ronco esquisito é esse?" Ele entrou e encontrou o lobo. "Ah, é você que está aí, né, seu malvado?" Escutando isso, Chapeuzinho apareceu e contou toda a história para o caçador. Aproveitando que o lobo estava dormindo, cortaram a sua barriga e tiraram a vovozinha de dentro. As duas se abraçaram muito felizes. Todos ficaram aliviados e felizes. O caçador foi embora e as duas foram se sentar na varanda e saborear os doces. Chapeuzinho prometeu nunca mais desobedecer a sua mãezinha. Gostaram da história? Vocês se lembram das características dos contos de fadas da última aula de língua portuguesa? Os elementos dos contos de fadas? Então, esses são os elementos, olha. Situação inicial, conflito, desenvolvimento, final, narrador, temática e o lugar. As duas histórias começam com Era uma Vez, do Sapo e o Príncipe e do Chapeuzinho Vermelho. As duas histórias têm um conflito. Qual é o conflito do sapo e a princesa? A princesa não queria beijar o sapo. Qual é o conflito da história do Chapeuzinho Vermelho? O lobo mau fingiu que era a vovó. As duas histórias terminaram com um final feliz. A princesa e o sapo foi no lago e no castelo, e o Chapeuzinho Vermelho foi na floresta e na casa da vovó. Então, todas as duas histórias têm elementos. Agora vamos pensar nas semelhanças e diferenças. A princesa e o sapo e Chapeuzinho Vermelho. As duas histórias começam com uma apresentação das personagens, né? E depois o conflito e depois um desfecho, o final. As duas histórias têm autores que utilizam adjetivos e descrições para apresentar as características dos personagens. Então, essas são as semelhanças entre as duas histórias. Também tem outra semelhança, são utilizados marcadores temporais. Tem o tempo, né? Agora vamos pensar nas diferenças. A princesa e o sapo têm preconceito, falsidade e valor da palavra dada. Por quê?
A princesa, ela mentiu que ia dar um beijo no sapo. Chapeuzinho Vermelho tem medo, tem perigo do lobo, né? E tem desobediência. Ela desobedeceu a mamãe. Outra diferença é que na Princesa e o Sapo tem a bruxa, que transformou o príncipe em sapo. E no Chapeuzinho Vermelho é o lobo. Agora vamos fazer nossa atividade? Vamos listar de um lado as personagens da história, tá? De um lado a princesa e o sapo, de outro o Chapeuzinho Vermelho. Quais são os personagens da princesa e o sapo? A princesa, o sapo, o rei, o príncipe. E agora vamos pensar nas personagens do Chapeuzinho Vermelho. A menina, que é o Chapeuzinho Vermelho, a mãe da menina, a vovó da menina, o lobo e o caçador. Esses são os personagens. Agora, nós vamos relembrar o que aprendemos hoje. Aprendemos com as duas histórias, né? E revisamos que cada história de contos de fadas tem seus elementos. Que existem também vários gêneros textuais e o conto de fadas é um deles. Aprendemos a interpretar uma história, identificando suas personagens e as diferenças e semelhanças entre duas histórias. E a nossa aula terminou por aqui. Foi legal ouvir duas histórias hoje, não foi? Vejo vocês na próxima aula. Obrigada!